Segunda Reis, capítulo 4, versículo 40 e 41. A palavra de Deus diz assim: Depois deram de comer aos homens. Enquanto comiam do cozinhado, exclamaram: Morte na panela, ó homem de Deus! E não puderam comer. Porém ele disse: Trazei farinha. Ele a deitou na panela e disse: Tira de comer para o povo. E já não havia mal nenhum na panela. O Senhor Jesus ressuscitou milhões de pessoas, incluindo nós. Chamar à existência as coisas que não existem e dar vida aos mortos não são somente milagres, são graça que resulta em vida, para reinarmos em vida como reis. Quando os discípulos de Eliseu precisaram de comida, cozinharam um guisado com plantas venenosas. Eliseu anulou o veneno com farinha. Em essência, o Senhor Jesus fez a mesma coisa aos seus discípulos. Ele o advertiu, dizendo: Tende cuidado e acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. E curou os discípulos consigo mesmo a flor de farinha. Gostaria de encorajá-los a prestarem atenção a essas coisas puras e saudáveis e não desperdiçarem tempo colhendo plantas venenosas. Em 2 Reis, capítulo 5, Eliseu curou um caso de lepra. O Senhor Jesus fez a mesma coisa no seu ministério. Em 2 Reis, capítulo 6, do versículo 1 ao 7, com um pau, Eliseu fez flutuar um machado que tinha caído nas águas. Isso tipifica Cristo recuperando com sua cruz em ressurreição os pecadores que tinham caído na água da morte. Como pecadores, perdemos o machado, nosso poder, mas Cristo recuperou esse poder perdido em ressurreição com o madeiro da sua cruz. Por tudo o que foi mencionado, podemos ver que Eliseu era um tipo muito preciso de Cristo. Ele mudou a era em tipologia, e o Senhor Jesus fez a mesma coisa em cumprimento. Hoje estamos na era mudada, a era do cumprimento do plano do Novo Testamento de Deus. Em Lucas capítulo 7, do versículo 11, vemos o Salvador homem mostrando compaixão à mãe chorosa ao ressuscitar-lhe o filho. Essa situação era muito triste. Primeiro, ela perdera o marido e agora perdera o único filho. A compaixão do Salvador também foi singular em sua comiseração amorosa, em sua terna misericórdia. Ofereceu seu poder de ressurreição para ressuscitar o filho da viúva, sem que isso lhe fosse pedido. Isso demonstra sua singular comissão, que era salvar os pecadores perdidos. Em evidência, o seu alto padrão moral como Salvador homem ao salvar os pecadores. Lucas capítulo 7, versículo 13 ao 15 diz: Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: Não chores. Aproximando-se, tocou o caixão, e os que levavam pararam. Então disse: Jovem, eu te digo, levanta-te. Sentou-se o morto e começou a falar, e Jesus o entregou à sua mãe. Aqui vemos a compaixão do Salvador homem, ao falar à viúva e ao tocar o caixão. Ele então ordenou que o filho morto da viúva se levantasse, e ele se levantou. Aleluias, glória a Deus. Nós precisamos prestar atenção à pura palavra de Deus. A pura palavra de Deus é representada pelo pão asmo, sem fermento. Mesmo que diante da palavra de Deus, que é tão forte, tão profunda, e às vezes não conseguimos chegar a esse padrão, jamais podemos mudar o padrão da palavra de Deus por causa das nossas fraquezas. Precisamos dizer: Senhor Jesus, eu preciso da Tua palavra. E Tu dissestes que a Tua palavra é espírito e vida. Então sopra em minha vida para que eu possa receber toda a pureza da Tua palavra e ela ser o Teu combustível poderoso em mim. A vida de ressurreição em mim, da segunda vontade de Deus, assim como Tu andou. Tu estás em mim, a Tua vida é totalmente obediente ao Pai, obediente à palavra de Deus. E hoje eu estou selado com Teu Espírito, Senhor. Teu Espírito testifica com o meu Espírito que eu sou filho de Deus.
Então não quero andar mais em mim mesmo, não quero estar fazendo a minha própria vontade e jamais mexer na tua palavra por causa das minhas fraquezas ou interesses próprios. Jamais baixar o padrão da tua palavra, Senhor. Jamais adulterar a tua palavra. Pois a tua palavra pura é que me sara, é que me liberta de todo o veneno. Por isso que o Senhor Jesus curou os discípulos do fermento dos fariseus e saduceus e os advertiu: cuidado com esse fermento, porque hoje uma pequena pitada de fermento tem a capacidade de levedar toda a massa, de contaminar. A palavra de Deus, que é o pão vivo, sem fermento, é que nos dá força e vigor. O pão asmo, ele é mais solado. Até na hora de mastigarmos, vamos ter uma dificuldade. Mas ele tem muito nutriente, muita energia, que é capaz de alimentar toda a nossa fome, de nos fortalecer o nosso espírito. Então jamais poderemos negociar a palavra por qualquer outro interesse. Mas precisamos manter a palavra para buscarmos a vontade de Deus. Se tocarmos na palavra de Deus de maneira pura, ela vai revelar a vontade de Deus para nós, ela vai revelar o próprio Deus, ela vai se infundir em nós, vai nos lavar e nos purificar. Quando a água é muito pura e é limpa, ela tem a capacidade, o elemento de lavar, de purificar qualquer outra coisa. Nós usamos água limpa para limpar os objetos. As donas de casa usam água para lavar as vasilhas, porque tem uma água jorrando da torneira, a água é pura. Mas se a água já está contaminada, ela está suja, ela, ao invés de limpar, ela vai sujar mais ainda. Porque a palavra diz em Apocalipse: aos puros, purifique-se mais ainda. Os sujos, se suja mais ainda. Precisamos deixar que a palavra de Deus venha nos lavar. Numa situação, o Senhor Jesus quis lavar os pés dos discípulos. Ele se apresentou aos discípulos com uma vasilha com água para lavar os pés dos discípulos. Quando ele foi lavar os pés do apóstolo Pedro, o apóstolo Pedro se achou indigno de tal feito e disse: Senhor, jamais vai lavar os meus pés, pois eu não sou digno. Aí o Senhor Jesus disse para Pedro: Pedro, se eu não lavar os teus pés, tu não tem parte comigo. Aí Pedro, naquele momento de empolgação, falou: não somente os meus pés, mas meu corpo inteiro. Aí o Senhor Jesus falou para ele: basta os pés, pois eu já tenho vos limpado, lavado com as minhas palavras. Então as palavras do Senhor é purificadora. Considerando o que Paulo falou à igreja, aos Efésios, o apóstolo Paulo diz que a igreja ela é lavada pela lavagem da palavra de Deus, que limpa a igreja de toda ruga, de toda mancha, de toda velhice, de toda tradição, tornando a igreja irrepreensível ao nosso Deus, uma igreja desejável a Deus. Senhor Jesus, vamos mostrar toda a nossa fidelidade à palavra do nosso Deus. Pois quando a palavra de Deus está aberta, nós estamos desfrutando da palavra de Deus, é o próprio Deus falando com cada um de nós. É interessante quando a gente busca na palavra, a gente vê várias coisas que antes a gente não conhecia. Tocando mais profundamente nessa palavra, ali na experiência de Eliseu, nós conseguimos ver que a vida de Eliseu, o profeta Eliseu, ele era um tipo preciso do Senhor Jesus no Novo Testamento. Até as operações de Deus na vida de Eliseu, muito semelhante ao que Cristo fez. E tudo está relacionado à vida interior. Eu estou ressuscitando o morto, eu estou limpando os discípulos do fermento, do veneno dos fariseus e saduceus. Quando os discípulos de Eliseu foram comer aquela comida que estava contaminada com aquela planta que era venenosa, ele purificou, ele tornou saudável aquela comida, aquela alimentação com farinha. O que compõe o pão é a flor de farinha, é a pura flor de farinha, que representa Cristo. Fazer o machado flutuar com um pedaço de madeira. Senhor Jesus, que é algo maravilhoso. Uma figura de Cristo recuperando cada um de nós pecadores por meio da sua morte na cruz e ressurreição. Graças a Deus pela revelação da palavra de Deus. Encoraja todos nós, cada filho de Deus,
a mudarmos a nossa maneira de irmos à palavra de Deus. Nós possamos deixar o Espírito Santo de Deus nos purificar de todo o passado, de toda a tradição, até dos conhecimentos bíblicos que adquirimos ao longo dos anos, que revelou verdades para nós, mas que precisa de renovação. Todas as vezes que vamos à palavra de Deus, é uma rica oportunidade para Deus falar com cada um de nós. Que cada irmão que quer participar do ministério da palavra, que gosta de ensinar a palavra de Deus para outras pessoas, possa estar encorajando as pessoas a buscar a palavra fresca, o falar fresco de Deus hoje. Deus é um Deus vivo, que Ele fala conosco várias vezes. Em todo momento Deus quer falar conosco. Basta abrir o nosso coração a Ele. Então eu encorajo a sermos fiéis ao que a Bíblia está dizendo. Não acrescentar nem mais nem menos. Nos deter somente o que a palavra de Deus está nos ensinando. Ó Senhor Jesus, amém, Senhor.